Fala, povo de Deus, a paz do Senhor. Quero trazer uma mensagenzinha hoje para vocês aqui, nesse sábado, 10 ou 6h53. Eu deixei um esboçozinho pronto aqui, rápido, para entendimento aqui de todos nós, e que Deus possa falar comigo e com você nessa simples palavra, né, que é uma palavra poderosa, na real, a palavra de Deus. E ela se encontra em Timóteo 1:9, muitos devem já conhecer, e ele fala a respeito da lei, que a lei não foi feita para os justos, e isso é interessante a gente parar para analisar a respeito da palavra de Deus, a respeito da lei, né? A lei, a graça, e aonde essas duas estão conectadas. E isso a gente vai explorar aqui em breves minutos, e para entendimento aqui da palavra de Deus. Mas antes de falar disso, se a gente, todo mundo já conhece a história de Paulo, né? Paulo dos Apóstolos, e a gente vê como foi a conversão de Paulo, né? Então, Paulo, quando começou a pregar para os gentios, ele encontrou a Timóteo, né? Timóteo foi um jovem líder na igreja primitiva, e muito provavelmente ele nasceu em Listra, uma província romana da Galácia, juntamente com Derbe. Essa província é designada a Atos em 14:12. Se for ver Atos em 14:12, vai estar bem explicado lá sobre essa passagem. E outra possibilidade para a cidade natal de Timóteo é justamente Derbe, né? Isso aqui a gente estava falando um pouco aonde Timóteo morava. Porém, Listra é mais amplamente aceita. E interessante que o pai de Timóteo, ele era grego, e porém a sua mãe, Eurenice, e a sua avó Lloyd eram judias. Atos 16, 1 e 2, e também em Timóteo 1 e 5. Né? Provavelmente eles se converteram durante a primeira passagem do apóstolo Paulo por Listra. Então, quando o apóstolo Paulo passou em Listra, conheceu Timóteo. E quando ele conheceu Timóteo, ele viu que Timóteo crescia na graça, né? Na graça de Deus, um jovem que estava crescendo, sendo realmente um líder ali para a igreja. E então Paulo começa a querer ter Timóteo para participar junto na sua caminhada. Então o Timóteo começa agora a ser filho na fé, né? Na vida de Paulo ali, Paulo considera ele como filho na fé. Então, diante de tudo isso, agora esse jovem ele começou a ter uma responsabilidade muito grande. E se os irmãos aí aceitarem, né, a gente pode aí desmiuçar um pouco aí sobre 1 Timóteo para a gente entender mais, porque é umas passagens muito interessantes também, que fala da igreja de Éfeso, e isso é muito importante para os dias de hoje. Fala muita coisa legal aí, um pouco complexa até para também muito entendimento. Mas eu quero focar um pouco sobre a lei não foi feita para o homem justo. E quando foi escrito essa passagem, que eu quero até ler com vocês, que eu falei aqui, não li a passagem, né? Deixa eu pegar ela aqui. Diz assim, ó. Também sabemos que ela não... Isso aqui é 1 Timóteo 1 até o 9. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores. Depois a gente vai entender cada palavra dessa aqui, né? O sinônimo e o significado de cada palavra para um melhor entendimento. Insubordinados e para os ímpios, pecadores, para os profanos, irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual, e ali ele começa a dizer, né? Então, isso é o que Paulo estava dizendo aqui, né? O que estava acontecendo em Éfeso, na igreja ali, que é onde Timóteo já foi designado a ser esse líder da igreja, começou a entrar algumas divergências, né? Pessoas querendo pregar outro tipo de evangelho que não seria o evangelho
da justificação, o evangelho de Cristo, e eles estavam querendo trazer muito pesado essa questão de leis, né, para o povo de Efésio. Então, outros pregadores, outras pessoas que se designavam ser líderes religiosos, estavam impondo muita regra para o povo de Efésio, para essa igreja que estava criando em Efésio. E então Paulo começa a dizer, olha, a lei não foi feita para os justos, mas para os injustos, né? Para aqueles que cometem realmente algum tipo de criminalidade. E com isso, é interessante que ele começa a dizer agora, a gente vai esmiuçar um pouco essa palavra, para a gente entender o que cada uma dessa representa. E o que eu quero deixar bem claro aqui, que hoje a gente vive no tempo da graça, né? A graça de Deus. Mas para a gente viver esse tempo da graça, a gente tem que entender a lei, né? A gente não vive mais pela lei, mas a lei, hoje, ela serve como um reflexo da graça de Deus. Então, para que a gente possa ser justificado pela graça de Deus, que é um favor não merecido, né? Então a gente tem que ter esse reflexo da lei. Como é que eu vou ter uma graça de Deus se eu não sei o que era a lei antes, o que me faz essa justificação, né? Ser justificado. E o interessante é que a palavra justificado no cristianismo, eu até anotei aqui, tá? É a graça, é o dom gratuito de Deus ao homem num encontro transformante em que a criatura humana é restaurada. Então, quando a gente conhece a graça de Deus, a gente começa a viver isso, a gente é restaurado, é uma nova vida. Então, o que Paulo estava querendo dizer aqui é que é o seguinte, olha, vocês agora vivem pela graça, agora vocês foram restaurados, né? Então, se vocês foram restaurados, vocês não vão querer mais ser profanos, vocês não vão mais querer ser irreverentes, vocês não vão querer mais ser homicidas, não vão matar mais pai, não vão matar mais mãe, não vão querer ser sequestradores. Então, o que Paulo estava querendo dizer é justamente isso, olha, agora a gente vive pela graça, e a graça de Deus é isso, é a gente ter o conhecimento da verdade. E quando a gente conhece a verdade, que é esse espelho da lei, a gente não vive mais pela lei, mas a gente vive pela graça. Porque agora a gente somos justificados. A gente não precisa mais viver nesse atos pecaminosos, segundo a Bíblia retrata aqui. E se você for começar a ver essas passagens que eu falei aqui, e se pegar os 10 mandamentos e colocar as duas, uma do lado da outra, vocês vão ver que Paulo está praticamente falando os 10 mandamentos aqui. Interessante que, se você for parar para pensar, vamos aqui analisar um pouco. Ó. Quando ele fala sobre insubordinados, quem é uma pessoa insubordinada? Que possui ou demonstra um comportamento desobediente, não aceita regras, normas ou preceitos que lhes são impostos. Né? Então é uma pessoa que não quer receber a ordem de Deus. E se você for ver lá nos 10 mandamentos, você vai ver que não matarás, não terás falso testemunho e por aí vai, né? Nos 10 mandamentos. E você vai ver que aqui também fala sobre os pecadores, sobre o ímpio. O ímpio, sabe o que é o ímpio? O ímpio é aquela pessoa que não tem piedade, né? Então nos 10 mandamentos também está escrito isso, né? Se você for parar para ler essa passagem de Timóteo 1, capítulo 1, versículo 9, ele está falando os 10 mandamentos de uma maneira mais atualizada, vamos supor assim, né? Na versão de hoje, uns sinônimos, né? Sinônimos mais detalhados. Então, quando a gente vive agora a graça de Deus, né? A gente agora tem um advogado fiel. Se a gente for pegar, João fala sobre isso. Filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, você tem um advogado fiel e justo. Então, meus amados, o que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que viver sim, viver na graça de Deus e no conhecimento. Porque sim, vivendo na graça e no conhecimento de Deus, a gente vive uma vida que Deus quer que vivemos. Então, para que a gente vive essa vida, a gente tem que entender, tem que ler, tem que orar, tem que buscar.
pois a própria palavra de Deus diz que há espíritos que só saem com o poder do jejum e da oração. Então que a gente possa viver sempre nessa busca do conhecimento da palavra. E que se essa palavra falou com você, o que a gente pode tirar de ensinamento dessa palavra aqui, ao tanto que a gente já falou um pouco sobre o que é a graça de Deus e sobre o que a lei representa para nós hoje, é saber que temos um Deus justo e poderoso, que Ele nos ajuda e nos entende no nosso caminhar de todos os dias. Então, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, esteja a cada dia nos nossos corações e que a gente não vive mais o jugo pesado da lei. A gente vive agora a graça divina. E se cometemos algo, Deus, Ele é fiel. Ele é justo para perdoar os nossos pecados. Foi para isso que o Senhor Jesus Cristo ele veio aqui e morreu. Contar mais uma breve história. Se a gente for ver o povo judeu, o povo escolhido que Deus escolheu para salvar, interessante que é algo que eu quase não vejo em pregações, sabe? E a pessoa falar, mas o povo pecava. A primeira vez que o povo pecou, se você for ver em Juízes, começou a pecar. Quando você começa a ler o livro de Juízes, você vai entender. O povo pecou a primeira vez e não teve vitória na guerra e foi levado como escravo por 8 anos. Começaram, pediram perdão a Deus, viram que estavam errados, eles foram lá e Deus levantou um Salvador para aquele povo. E depois de muito tempo, passaram um tempo de paz, pecaram de novo. Foi levado para a escravidão de novo, passou 18 anos. Depois, Deus levantou mais um para salvar aquele povo. E pecaram de novo, e Deus levantou mais um. E pecaram de novo, e Deus levantou mais um. A chegar a um ponto, meus amados, que pecamos. E agora Deus levantou, Deus trouxe, enviou agora um Salvador. Que esse Salvador é Jesus Cristo. Agora o véu se rasgou. Agora onde a gente estiver, no quarto, na sala, em casa, no carro, dentro de casa, aonde a gente estiver, e pedir perdão pelos nossos pecados, pois agora somos justificados, né? Somos uma nova criatura. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. Então, quando vivemos essa nova criatura, a gente vive a graça de Deus. Então, a graça de Deus é isso. Nos salvou para que hoje a gente possa viver uma vida plena. E a lei, como foi explicado aqui, a lei é para quem comete justiça. Se hoje, você que pode andar de carro, moto, não sei, de qualquer veículo, ou de tantas leis que temos hoje aqui no Brasil, se você... a lei também serve para aqueles que é injusto, não é verdade? Se você fizer algumas transgressões, você vai ser penalizado por aquilo. Então, na lei de Deus é a mesma coisa. Então, mas o que muda na lei de Deus é que a gente tem um advogado justo e fiel, que ele olha e fala assim, não, está perdoado. Vai que teus pecados estão perdoados. Então, que a gente possa abrir os nossos corações e viver esse amor que Cristo quer que a gente viva. Estar a cada dia na presença do Pai, fazendo as nossas orações e pedir e clamar a Deus. Então, um forte abraço, Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo.